Boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu queria agradecer a presença de todos, né, docentes, TAs, e nós temos um discente aqui presente. A gente vai dar início a um ciclo, né, de seminários, né, começando hoje até o início de abril, com a proposta de estruturar, né, uma nova revisão, né, uma revisão do nosso projeto pedagógico. A gente começa hoje, né, com um seminário específico do eixo da estrutura da matéria. Esse evento a gente vai ter 4 momentos, né? O primeiro momento com a professora Itana, fazendo uma contextualização geral, né, histórica da proposta pedagógica do bacharelado em Ciência e Tecnologia. Posteriormente, o professor Marcelo Leite, ele vai apresentar especificamente para o eixo da estrutura da matéria a condição histórica, né, de construção desse eixo, né, no sentido de apresentar condições históricas do eixo em termos de definição dos componentes curriculares e aproveitar também a participação dele na estruturação, né, do eixo e na participação que ele teve na revisão atual que a gente está executando. O evento ele continua com o terceiro momento, que é justamente dar a possibilidade para os coordenadores de disciplina que vão trabalhar com as disciplinas de 2014-1 e que já tiveram alguma experiência com as disciplinas de estrutura da matéria, fazer uma apresentação de como essas disciplinas estão sendo executadas, para que no último momento do evento, aí sim, a comunidade inteira possa fazer reflexões em cima do que foi apresentado pelo Marcelo, no sentido de contexto histórico, né, o que foi apresentado pelos coordenadores de disciplina, na condição de desenvolvimento do projeto em si, para que a gente possa, né, guardar todas essas informações e propor finalmente, né, uma nova versão do projeto pedagógico que contemple todas as percepções históricas e atuais. Tá? Então, eu queria convidar a professora Itana, né, para ela começar justamente dando essa contextualização histórica, né, do projeto inteiro, né, do CT, tá? Desde a sua criação até as 2 propostas que a gente já teve, né, e fixando-se mais nessa proposta em 2009 que a gente tem. Bom, boa tarde a todo mundo. Acho que eu conheço todo mundo, mas meu nome é Itana, eu trabalho em CCC e hoje eu trabalho junto com o Wesley na vice-coordenação do BCT e a gente assumiu na metade do ano passado e está percebendo a necessidade de uma rediscussão do projeto. E a gente achou importante, eu particularmente acho importante, eu percebo nas conversas com as pessoas que a gente, eu digo a FBC, a gente é muito jovem, a gente tem 8 anos, a gente fez muita coisa e com isso a gente também não escreveu a nossa história. Então tem muitas coisas do BCT que hoje estão sendo alteradas, que foram feitas e que as pessoas nem sabem porquê, elas não têm nem onde procurar, não foi escrito. A gente não tem história, né? Isso é uma coisa que em algum momento, eu espero que uma série de trabalhos de mestrado, doutorado, que está acontecendo, eles vão conseguir e algum dia alguém vai compilar e fazer um livro, pelo menos no que tange a gravação de como a gente começou. Então eu achei importante trazer riqueza aqui de muitas coisas que a gente tem hoje, que a gente pode querer discutir, que a gente pode querer alterar, por que elas estão assim. Então eu vou tentar falar muito brevemente, porque não é o foco do evento, o foco do evento é realmente a estrutura da matéria, e depois, se a gente quiser, a gente volta nesses textos. Tá? Então, alguns dos que estavam aqui comigo, a gente começou as atividades 1º de agosto de 2006 e 11 de setembro a gente tinha que dar aula. E de um projeto que estava no papel, que era o projeto de criação dessa universidade no Congresso Nacional. E a gente não sabia exatamente o que era. A gente começou a discutir bastante, na época foi puxado pelo professor Salinas, que a coordenadora de Redação Federal estava super ocupada com outras coisas. Só que a gente estava dando o que a gente achava que tinha que dar. E, na verdade, a gente tinha 500 alunos, né, que entraram, porque a primeira entrada foi dividida em 3 entradas. Então, a gente começou em 11 de setembro, com algumas disciplinas que foram discutidas dentro do que a gente conseguia entender naquela época, era quase nada, e do que
que a gente entende que é hoje, mas a gente já começou a sentir a necessidade de uma discussão mais ampla. Então, logo no começo de 2007, foi criada uma comissão assessora do BCT, composta por 3 representantes de cada centro. Importante lembrar que nessa época tinha 100 docentes, então 10% da universidade, pelo menos, estava participando da discussão. 3 representantes de cada centro para começar a discutir o que era o BCT. Nesse momento, na universidade, teve uma transição de reitoria. O professor Bevilacqua, que foi o coordenador geral desse projeto, assumiu a reitoria e ele começou a acompanhar um pouco mais de perto essas discussões. Na época, eu estava na Conselheira de Redação, então a gente começou a discutir dessa forma. E a gente já começou a perceber ali que a questão do centro, essa é uma opinião minha, né? Eu estava coordenando o processo, a questão do centro já começou a permear a discussão pedagógica. Naquele momento, a gente não sabia quantos docentes a gente ia contratar, quantos docentes iam para o CNCC, para o CNH, para o CEPS, tinha outras questões que estavam envolvidas na discussão do projeto. E o professor Bevilacqua, o conselho acompanhando, então chegou que no final, a gente, por conta do vestibular, a gente queria aprovar uma matriz já nova, já consolidar, a gente propôs uma matriz que foi aprovada no conselho. Porque ela não estava ainda discutida na forma do projeto em si, como era visto pela reitoria naquela época. E aí gerou a matriz de 2008. Mas aí, porque todo mundo tinha discutido, porque todo mundo tinha consenso nisso, a matriz de 2008 era aquela de 2007, com 2 disciplinas novas que todo mundo tinha certeza, que era GA e Origens da Vida. Em seguida, a gente começa em março a discutir, bom, então não funciona a discussão pelos centros, vamos fazer pelos eixos. Porque, na verdade, todo mundo está nos eixos. Naquela época, a gente não tinha nem, que eu acho que era melhor, a gente não tinha os cursos de engenharia. Então, as engenharias, que são os cursos mais, que a maior parte dos cursos pós-BCT, estavam na discussão do BCT. Né? Então, a gente estava pelos eixos, todo mundo pelos eixos. Então, vamos reestruturar pelo eixo, porque o eixo não tem a questão institucional, não tem a questão política, não tem briga por vaga, não tem briga por espaço, é conteúdo. E para cada eixo, como a gente dividiu, a gente convidou os professores na época mais experientes e que estavam mais comprometidos com a discussão. Porque tinha 100 professores, nem todo mundo estava interessado em discutir pela pedagógica. E a gente criou esses 6 eixos, criou um grupo de trabalho para cada 6 eixos, para cada um dos eixos, e chamou os professores que seriam responsáveis por esse eixo, e um grupo, quer dizer, eram pequenos GTs, que são esses daqui, que tinham por trabalho fazer a discussão daquele eixo, levar para os seus pares nos centros, para quem quisesse participar, e depois ele discutir entre os eixos. Porque o eixo não é uma coisa autônoma, a disciplina não é. Era tudo, na verdade, a gente tentava e a gente discutia muito. O que é ser interdisciplinar? Como é que as disciplinas vão conversar entre si? Ninguém sabia, acho que a gente sabe pouco ainda. Mas naquela época a gente sabia muito menos do que a gente sabe hoje. Então aqui estão os eixos, hoje a gente vai falar do eixo do PT1, o professor Fábio era o diretor, o professor Lega era o vice-diretor do centro, ele tratou muito a discussão da CG, das questões operacionais, e por isso também ele está envolvido com a questão do eixo em si. O professor Maximiliano está fora, e o professor Alex Dias também foi convidado, mas o professor Lega, na verdade, quem ficou aqui e muito comprometido. Então, hoje, quem que a gente chamou? Pessoas, nessa primeira fase dessa discussão, pessoas dessas que participaram da discussão inicial, que, por exemplo, eu tenho um relato do processo, mas eu não entendo nada da disciplina do eixo estudo da matéria. A pessoa que pode relatar por que a gente fez aquelas emendas é o pessoal do eixo, então por isso que a gente está distribuindo assim. E por isso que é um pouco o que o Wesley falou. Hoje a gente está fazendo um evento inicial. A gente vai ouvir opiniões de todo mundo. Eu acho que eu não consigo ver muita variação da gente continuar de novo com esse formato de discussão. Evidente que a gente não vai conseguir fazer o eixo de estudo da matéria hoje. Vai ter que sair daqui um grupo que discuta, que volte. Como é que... Hoje aumentou muito o volume de pessoas, muito de docentes que querem participar, apesar de hoje não ter muita gente aqui, mas eu acho que tem muita gente que quer participar. Então, em agosto de 2008, a gente aprovou esse conjunto de disciplinas que hoje são os 46% do BCT, mais as opções limitadas. Elas foram, inclusive, essa discussão foi densa e rápida, porque teve uma transição de reitoria novamente, o professor Bevilacqua saiu do seu Fábio entrou, em agosto de 2008, e essa discussão resultou
nessa matriz que a gente tem hoje. Então, desde 2008, a gente não faz uma grande discussão, pelo menos eu não acompanhei na universidade, uma grande discussão do DCT e não teve revisão do que está sendo feito, porque naquele momento, essa sugestão, a gente tinha muito claro, a gente tem que acompanhar esse projeto de perto. Todo projeto pedagógico tem que ser acompanhado de perto. Mas esse aqui, que a gente tinha muitas dúvidas de como as disciplinas vão conversar entre si, vamos dar ondas em EDO, vai funcionar ou não vai funcionar, a gente tem que acompanhar isso de perto. E isso é o que a gente vai começar a fazer agora. Né? E aí eu resolvi também falar, então uma outra coisa que é importante é que nesse momento foram aprovadas as disciplinas obrigatórias do BCT, que correspondem a 46%, 30% de opção limitada, e os seus planos de aula. Isso é uma coisa que, de alguma forma, não ficou claro para todo mundo. Num exercício de não ficar só discutindo Enem e ficar vendo, bom, vai funcionar isso em 12 semanas, que é outro desafio que a gente tinha, nós vamos aprovar as emendas. Nós não vamos divulgar, porque se no meio do caminho o professor percebe que não consegue, passa a ser um documento formal. Então, aquele grupo discutiu planos de aula. Todos esses planos de aulas foram aprovados pelo Conselho. Mas eu percebo, como observadora, de que esses planos não estão difundidos pela universidade. Então é importante que eu acho que a gente pense nisso no mesmo formato agora. Que nas revisões que a gente for fazer, que forem eventualmente ser feitas nas disciplinas, se pense como é que vai ser posto isso em 12 semanas. Porque isso se perdeu. E muitos colegas que entram agora pensam, eu não consigo dar isso em 3 meses. Mas não é para dar tudo que você dá, é para dar de uma outra forma, que foi pensada. Essa informação existe para a programação de evaluação, mas ela não está difundida com os coordenadores. E agora eu vou falar muito rapidamente de algumas outras coisas. Por exemplo, por que é 3 horas? Que é um complicador, porque é o horário. Por que foi 3 horas? 3 horas não foi do nada. No meio dessas discussões veio um grande pesquisador para cá, que vinha muita gente aqui, e que deu um depoimento interessante, que era, ele dá aula nos Estados Unidos eu dou aula em 1 hora, porque 1 hora eu dou o essencial, eu sou obrigado a dar 1 hora. E em 2 horas eu posso dar muito mais coisa. Estou falando de física, da área de física, certo? Tem outras humanidades agora. E o projeto tem como um dos princípios que o aluno tem que ter pouca permanência em sala de aula e muito estudo individual. Então a gente falou assim, então vamos tentar, vamos experimentar, porque naquele momento a gente falou, bom, a gente vai ficar revisando a matriz. Vocês percebam que em 2 anos a gente fazia revisões. Vamos tentar fazer em 1 hora, mas era para ter aulas de 1 hora na montagem do horário. Para a gente tentar dar o essencial na sala de aula e forçar isso aqui, que a gente já percebia que era um problema muito difícil de resolver para 1.500 alunos, que é o trabalho individual. Como é que a gente resolve isso? Mas é o princípio do projeto. Porque o aluno tem que estudar em casa. Ele tem que ser autônomo em casa. Ele tem que saber procurar informação, construir seu conhecimento, e tem que ser capaz de fazer tudo isso. Então, a gente já percebia isso e já percebia o que a gente continua percebendo, que falta material didático. A gente precisa construir esse material. E isso veio sinalizado desde aquela equipe de 30 que pensou o projeto. Quer dizer, hoje, quem dá muito... Eu vou fazer uma afirmação que é a minha percepção e não é comprovada. Quem dá muito das coisas que foram discutidas é porque quer. Porque, por exemplo, se eu fosse hoje uma pessoa da UFABC, que entrasse para dar a natureza da informação, sem entender todo esse contexto histórico, acho que eu não daria. Porque eu tenho que estudar muito, porque eu tenho que entender outras áreas, porque eu acho aquilo uma loucura, porque eu adoro, a disciplina que eu mais gosto de ministrar, porque eu entendo esse contexto. Agora, se tivesse um livro, todo mundo tem capacidade de entender isso num livro. Então, o material didático, eu acho que continua sendo um grande desafio do nosso curso. Né? Outras questões polêmicas. A questão de que a gente era uma coisa muito forte naquele momento, que a UFABC não ia implicar nenhuma disciplina. Ética e exética para todo mundo. Fenômenos térmicos, exceto fenômenos térmicos para todo mundo. A gente discutiu muito qual é a disciplina, fenômenos princípios de termodinâmica e princípios de termodinâmica aplicada em engenharia. Essa disciplina, se vocês pegarem as atas, foi e voltou 500 vezes desse jeito. Porque a ideia é assim, princípios de termodinâmica. Claro, é princípio de termodinâmica. Quem
quiser aplicar, vai aplicar no seu curso. Existem aplicações para isso. Porque o desafio dessa discussão é que o BCT, ele é um curso que começa e termina dele mesmo. Ele não é um curso de passagem. Ele não é um curso para o bacharelado em física ou para engenharia. Então, para o aluno do bacharelado em ciência e tecnologia, os princípios de termodinâmica são os fundamentais. Claro que é pouco para a física. A física vai ministrar quando ela acha importante. E isso foi o que norteou. E isso na nossa pessoa do lado insistia muito. A gente não consegue dar tudo. E não é para dar tudo. Quando precisar aprofundar, vai aprofundar nas escolhas dos alunos. Então, a gente começou a ver o seguinte: se a gente começasse também a coisa da multiplicação por pré-requisito, então esse foi um exemplo que, como aconteceu mesmo no CG, veio a matriz da computação, veio essa inteligência artificial 1, pré-requisito para 2, para 3 e para 4. É verdade isso. E aí a automação industrial foi assim: como é que a automação industrial que usa inteligência artificial o aluno vai fazer? Ele vai ter que fazer as 4 para fazer o tópico da terceira? E a gente falou assim: não, então tudo bem, a gente tem um princípio. O que isso reflete no princípio do projeto? Que o aluno decide a vida dele, que ele tem que ter maturidade nas escolhas dele. Então tem que dar dito para ele: olha, não faça FVV sem fazer FUV. Mas se você quiser fazer, a responsabilidade é sua. E a gente tirou o pré-requisito obrigatório, mas a gente continua dizendo: não faça FVV com FUV, né? Que é uma outra grande discussão. Algumas coisas sobre a matrícula. A matrícula também foi um problema, porque a gente discutiu muito a matrícula e depois ela foi alterada para o conceito de turma. E, na verdade, a gente via na CG que o conceito de turma não cabe no modelo livre, no modelo em que você não sabe quais são as escolhas dos alunos. A turma ela funciona quando você sabe: eu vou ter 10 turmas de uma disciplina. Como você não sabe como os alunos vão escolher, e eles não são obrigados a fazer o mesmo caminho, a gente criou um processo que era o seguinte: 2 fases. O aluno pede uma matrícula para uma disciplina. Foi atendido? Foi atendido, não muda mais. Não foi atendido? Esse aluno pode fazer matrícula novamente. Só que o que aconteceu é que esse modelo não foi implementado nos anos seguintes. E isso gerou uma cultura dos alunos tentarem. Eu sou um histórico, né? Os alunos fazem uma loteria, um trancamento absurdo. Então hoje a gente está no BCT numa outra política. Bom, então vamos ver se a gente precisa conter o trancamento. O trancamento é pena que não tem alunos aqui. Essa cultura de trancamento não pode continuar. Eles não trancam por conta que o número de professores, eles não sabem o nome dos professores? Bom, já que a gente, pelo processo que está atualmente na pró-reitoria, você é obrigado a alocar a sala antes, então quando você é obrigado a alocar a sala antes, você já alocou o número de turmas. Então vamos divulgar o nome de professores para ver se eles trancam menos. Tá? Então agora, a matrícula é importante? Por que eu estou falando de matrícula? Porque a matrícula é fundamental no caminho do aluno nesse projeto. Hoje os alunos começam a encontrar outros problemas. Eles não conseguem conciliar fazer em 5 anos, por exemplo, uma engenharia ou um bacharelado, porque os horários dos pós-BCT batem com o BCT. Então não adianta só arrumar o BCT. E por isso que eu acho que uma das coisas que precisa ser revista no projeto é que naquele momento a graduação era a responsabilidade da pró-reitoria de graduação. Muitos desses problemas começam a surgir quando os cursos vão para os centros. Então hoje ficou assim: o BCT não está na pró-reitoria de graduação, tá certo? Os cursos estão no centro. Mas a questão da governança toda, ela está bastante confusa na minha opinião. Né? E aqui, passa um pouquinho. Aqui estão o que foi apresentado na época, pode passar os outros, é só o estudo da matéria de hoje, os princípios dos 6 eixos que nortearam a discussão do GT. Né? Então eu vou agora passar a palavra para o Ney. Eu queria fazer esse breve histórico, eu vou começar a enriquecer mais essas transparências, porque é que aqui está todo mundo já mais da casa, mas eu tenho certeza que muitas pessoas não sabem essa história, que as coisas têm porquê, que o número 3 não é loucura, que o pré-requisito não é loucura, que o projeto foi muito pensado.
E não foi pensado só por quem estava aqui, foi muito pensado antes de chegar na FDC. E quando a gente mexe no projeto, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é como se fosse uma malha de controle. Você mexe num ponto, você acaba pegando o outro. Né? Então, eu acho que a nossa proposta, depois a gente vai abrir, é talvez replicar, fazer de novo esse formato de discussão. Por eixo, a gente escolheu hoje assim, alguém que queira coordenar a discussão no eixo de estrutura da matéria, que eu espero que tenha todos os centros envolvidos participando, porque os eixos vão ter que voltar, conversar entre os eixos, para a gente passar para o plenário do BCT, para coordenação, consulta e processo. Mas, se alguém tiver alguma outra forma de conduzir essa discussão do BCT como um todo, depois a gente conversa. O PPP. É que, na verdade, o projeto político pedagógico da UFABC, até pouco tempo atrás, se confundia muito com o BC. Dito que era a mesma coisa. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer aos professores Wesley, Dana, Alan, pelo convite de estar aqui falando sobre, recuperando esse histórico sobre o eixo da estrutura da matéria. Vou dizer um pouquinho do porquê que eu vim parar aqui para falar sobre esse eixo, né? Porque certamente os professores que entraram comigo se lembram, mas talvez os novos não saibam, né? Eu, desde quando comecei aqui na universidade, sou a primeira turma dos professores que aqui ingressou, eu já trabalhava como coordenador de colegiado de física na Universidade anterior, né? Então, imediatamente o professor Salinas me pôs para trabalhar junto ao comitê de graduação. Ou seja, desde o início, desde os primeiros meses da história nossa aqui, eu já comecei a contribuir, né, na montagem dos projetos pedagógicos, emendas, disciplinas, etc. Né? E desde o início ajudei na montagem do projeto da física e do projeto do DCT. Né? O professor Salinas saiu, né, deixou a diretoria, veio o professor Fázio como diretor, eu fiquei como vice-diretor do Centro de Ciências Naturais e Humanas na época. O professor Fázio passou então para reitor e eu assumi o cargo de diretor do centro. Né? Então todo esse período aí eu participei da montagem do projeto, iniciando, o professor disse no GT como vice-diretor, mas fui acompanhando esse processo aí durante a gestão que foi entre 2008 e 2009. Né? Nós começamos em 2008 na direção e em 2009 que culminou com o projeto que nós temos hoje. Então, já que é para eu recuperar o histórico, vocês podem ver que minha apresentação aqui é retrô, né? Porque o símbolo é o símbolo antigo, né? Porque eu, de fato, acabei recuperando a mesma apresentação que eu fiz na época e adicionando algumas coisas aqui, né? Com uma proposta minha que eu vou fazer no final da minha apresentação. Só um pouquinho, por favor, aqui. Então, de fato, o GT1, né, que foi esse grupo de trabalho que tratou do eixo de estrutura da matéria, foi composto pelo professor Fázio, o Alex, eu e o Max, mas teve também a professora Patrícia e o Wendel que contribuíram um pouco para essas discussões, né, para a gente essa disciplina. Bom, e uma das coisas aí, uma motivação que à época eu coloquei esse slide aqui, isso é uma frase que está no livro do Feynman, no primeiro livro do Feynman, ele faz a seguinte pergunta: se houvesse uma grande cataclisma na Terra que destruísse toda a humanidade, e a gente tivesse a possibilidade de passar através de uma única frase para a próxima geração o que é fundamental, o que realmente é importante para que essa próxima geração saiba sobre o nosso conhecimento, né? E ele disse que essa coisa importante é a estrutura atômica da matéria, né? O nosso conhecimento dos átomos, das moléculas que são compostas por esses átomos e toda a matéria, né? Todo mundo que nos cerca, nos compõe todas as coisas que estão à nossa volta, através desse conhecimento, através do conhecimento da estrutura atômica. Né? Então isso aí está relacionado tanto com o conhecimento das nossas estruturas, como todas as tecnologias, né, que principalmente foram desenvolvidas aí no século XX, com o advento da mecânica quântica. Então, as diretrizes fundamentais para o eixo de estrutura da matéria seria ali uma base científica e matemática forte para esse eixo. Né? Vocês podem ver também aqui que eu estou vintage aqui, dizendo sobre trimestres, né, e não quadrimestres, que na época a gente ainda tratava nossos 3 meses aí como trimestres.
Os primeiros trimestres ou quadrimestres ali seriam mais enxutos, enfatizando conteúdos fundamentais da física e da química, com uma base matemática adequada. E além disso, a base experimental, que teria aí um forte conteúdo laboratório, com algumas sugestões para disciplinas como bases experimentais das ciências naturais. Então, todo esse conceito, essa ideia que nós temos dos átomos, eles vão compor todas as estruturas do universo. Essa primeira apresentação lá nos cursos de estudo da matéria é aquela chamada do macro ao micro, do micro ao macro, onde nós partimos do universo, vamos até os quarks, e depois, através do estudo das 4 interações, nós remontamos ali o nosso mundo, a partir dessas estruturas. Então, nós temos as estruturas, as interações em volta desses conceitos e as tecnologias. Nós vivemos no mundo cercados por iPhones, computadores, ressonância nuclear magnética, laser, uma série de tecnologias aí que não teriam sido possíveis se o conhecimento científico não tivesse evoluído com o nosso conhecimento da estrutura. Então, nosso projeto pedagógico original, a professora Itana lembrou bem aí que teve um segundo no meio do caminho, entre esse que eu estou mostrando e o que foi aprovado em 2009, mas esse eu me lembrava dele, mas não consegui encontrar. É composto basicamente aqui por essas disciplinas aqui, como umas disciplinas obrigatórias do BCT, e como disciplinas aí que seriam parte do eixo de estrutura da matéria, vou citar ali transformações químicas, transformações bioquímicas e relatividade e física quântica nesse último quadro aqui no quarto quadrimestre. E chamar a atenção também de uma disciplina que deixou de existir. Nessa reformulação que nós fizemos, tinha um vínculo, tinha uma condição de contorno, que era o número de créditos que a gente tinha colocado como disciplinas obrigatórias para o BCT. E uma vontade do professor Fazes era que todas as disciplinas, especialmente da área da física, tivessem a parte laboratorial, que nós fazemos hoje em dia. Fenômenos mecânicos, fenômenos eletromagnéticos, fenômenos térmicos, todos eles têm um crédito de laboratório atualmente. Então, de certa forma, a gente tinha que aumentar por um lado, mas tinha que diminuir por outro. Então, como nem tudo coube dentro dos créditos que a gente tinha disponível, essa disciplina aqui foi eliminada, a física do contínuo. Tradicionalmente, nos cursos de física das universidades afora, física 1 mecânica, física 3 eletromagnetismo, física 4 é ótica e física moderna. Mas a física 2 é uma coxa de retalhos. Ali tem corpos rígidos, tem termodinâmica, tem fluidos, tem ondas. Então não tem nada a ver com nada em princípio, são disciplinas separadas, todas elas encaixadas em um espaço que é o que sobra para todas essas disciplinas. Nós tínhamos uma vantagem ainda de pelo menos a parte de termodinâmica separada, da física 2. Então, nosso fenômenos térmicos é uma disciplina separada, mas todo o resto aí ia para a física do contínuo. Então, a física do contínuo englobava corpos rígidos, fluidos e ondas. Então, as propostas que surgiram na época foram de, no primeiro quadrimestre, a gente montar uma disciplina que seria a introdução à estrutura da matéria, no segundo quadrimestre, transformações químicas, no terceiro, introdução à física quântica, no quarto, interações atômicas moleculares, no quinto ou quarto, uma introdução à relatividade. Na prática, a introdução à relatividade acabou não se tornando uma disciplina obrigatória, e a física quântica e relatividade foram desmembradas em duas, uma que está presente até hoje como obrigatória, que é a física quântica, e a relatividade ficou obrigatória para o curso de física apenas, não uma disciplina obrigatória para o BCT. Então, essa primeira disciplina, que seria a introdução à estrutura da matéria, tem o macro e o micro, do micro ao macro que eu citei, as ideias iniciais da teoria atômica de Dalton, de Lussac, princípio de conservação de massa e volume, constante de Avogadro, do Schmidt, Faraday, tabela periódica com Mendeleev. E aqui, entrando numa parte que seria, hoje em dia, se classificaria mais como física moderna, a velha física quântica, corpo negro, efeito fotoelétrico, movimento browniano, Millikan,
espectros atômicos e a natureza ondulatória da matéria, terminando em princípio da incerteza. Sugestão, né, uma sugestão importante que a gente dava à época era direcionar a parte experimental para a disciplina de bases experimentais das ciências naturais, fazendo com que ali houvessem experimentos desse tipo aqui, uma lei das massas e volumes, experimento com eletrólise de Faraday, espectros atômicos, mímica e radiação de corpo negro. Quer dizer, então, um experimento, né, na bases experimentais discutissem esses conceitos para que a gente pudesse aplicar na parte teórica do eixo. As transformações químicas do segundo quadrimestre, né, disciplina de prática e teórica, envolvendo aqui reações químicas, decomposição, combustão, oxidação, balanceamento de reações, estequiometria, cálculos, reagente limitante, rendimento de reação, cinética química, leis de velocidade, primeira e segunda ordem, equação de Arrhenius, mecanismos, equilíbrio químico, envolvendo euclides, eletrólise e corrosão. Continuando até a introdução à física quântica, as bases experimentais da mecânica quântica, equação de Schrödinger, função de onda em potenciais simples, equação de autovalores para potenciais simples, numeramento, quantização, momento angular, modelo de Bohr e átomo de hidrogênio, números quânticos, energia de ionização, spin de polos magnéticos, tabela periódica e lasers. Então, partindo desde a parte que seria a base experimental da mecânica quântica, né, passando pela equação de Schrödinger, né, pela parte anterior aí, que seria mais a velha mecânica quântica, até as aplicações que vão à tabela periódica dos lasers. E a disciplina de interações atômicas e moleculares, que vai um pouco além. Tá? Uma disciplina que eu lembro que foi montada pelo professor Fácil pela Surgice, né, que ela fosse uma disciplina obrigatória no DCT, né, com ligação iônica, estrutura de Lewis, ligação covalente, estrutura de Lewis e hibridização de orbitais, modelos de repulsão pares de elétrons, ou chamado VSEPR, polaridade, teoria dos orbitais moleculares, ligações metálicas, redes bandas, forças intermoleculares, líquidos, viscosidade, tensão superficial, sólidos, propriedades de estrutura cristalina, isolantes, semicondutores, funções PN, LEDs, transistores e defeitos em cristais. E para a disciplina de introdução à relatividade, do quarto ao quinto quadrimestre, invariância da velocidade da luz, os postulados de Einstein, contração do espaço e dilatação do tempo, transformação de Lorentz, efeito Doppler relativístico, adição de velocidades, energia relativística, física nuclear, né, núcleos, energias de ligação de elementos alfa e beta, datação e dose, reatores de fissão e de fusão. Então, surgidas essas propostas, nós montamos a proposta, encaminhamos para a graduação, com o CEP, e ao final, né, durante o ano de 2009, uma versão que ficou conhecida como W0+4, né, depois de algumas correções, foi a que acabou sendo adotada aí como nosso projeto atual obrigatório do DCT. Tá? E então, composta por essas disciplinas, né, algumas surgiram. Então, como eu disse, a física do contínuo desapareceu aqui da parte obrigatória. E do eixo de estrutura da matéria, então nós encontramos aqui a estrutura da matéria, transformações químicas, transformações bioquímicas voltadas à parte da discussão em si, que nós fizemos no eixo, acabou sendo o eixo de transformações, mas ela pertence ao eixo de estrutura da matéria também, tá? Esses códigos A, B e C aqui significam os eixos a cada um a qual pertence. E física quântica e interações atômicas e moleculares, né? Então, novamente eu não vou citar todas as emendas, né? Só quero passar rapidamente esses slides aqui, mas esses foram as emendas que acabaram sendo aprovadas, né? Nós temos aqui a estrutura da matéria, 304. No segundo trimestre não tem nenhuma correspondente ao eixo. No terceiro, transformações químicas. No quarto, transformações bioquímicas, né, mais considerada. E física quântica, disciplina do quinto quadrimestre,
e no sexto quadrimestre interações atômicas e moleculares. Eu queria então, como a nossa proposta aqui é de levantar questões, né, e problemas que foram surgindo e alguns buracos que a gente acha que devem ser tapados, com a retirada de física de contínuo, um conteúdo muito fundamental em física deixou de ser discutido em todos os cursos da UFABC. Né? Então isso aqui não é importante somente para os alunos de física, isso aqui não é importante somente, né, para pessoas que vão fazer essas áreas mais duras da ciência, mas principalmente para os engenheiros. Né? Hoje em dia a gente fala de telecomunicações, nossos celulares, rede wireless de 900 MHz, fibras óticas, todos esses conhecimentos a gente não consegue tratar, né, ou é muito difícil de ser tratado sem um curso formal de ondas. Né? E de fato, eu devo dizer que o nosso é o único curso de engenharia do país que passa sem uma disciplina obrigatória de ondas. Né? Isso não existe em lugar nenhum, a não ser aqui. Tá? Mas foram a contingência da época, né? Foram os vínculos que a gente tinha que à época não foi possível a gente fazer com que coubesse, né, essa parte extremamente fundamental da física, que é base das engenharias, como uma disciplina obrigatória do BCT. Né? Então, essa é uma disciplina que eu gostaria de que a gente olhasse com carinho, né, a respeito do seu conteúdo e que transformasse numa disciplina obrigatória. Né? Não digo que ela é mais importante ou menos importante do que outras disciplinas, mas os seus conteúdos vão ser aplicados mais universalmente e mais transversalmente em todos os cursos, né? Inclusive para alunos de biologia, engenharia de gestão, que eu já, na minha opinião, eu duvido que sejam tão fundamentais como interações atômicas e moleculares. Aquela disciplina lá no final do curso, né? Que ela é mais específica. Então, quem não for fazer engenharia de materiais, química ou física, né, dificilmente vai aplicar esses conteúdos de interações atômicas e moleculares. Já as ondas não. As ondas são fundamentais demais. E elas fazem muita falta no curso de física quântica. Elas fazem muita falta no curso que o aluno lá na frente vai fazer como é que chama aquela foto? Circuitos elétricos e fotônicos, né? E uma série de outras, tá? Uma série de outras disciplinas que esse conteúdo é fundamental demais para que a gente deixe de lado. Tá? Então, só para citar rapidamente aqui, uma parte da meta, a gente começa com oscilações, osciladores harmônicos acoplados e soluções de métodos, né, através de resoluções de equações diferenciais. Ressonância, então, quem vai trabalhar na área de engenharia civil, por exemplo, eu sei que nós não temos um curso aqui, mas não pode projetar uma ponte, projetar um prédio sem pensar na frequência natural de ressonância dele. Senão qualquer vibração faz com que essa construção rua, né, vai ser desmontada aí pelas nossas próprias vibrações. Movimento ondulatório, equação de ondas, soluções harmônicas, ondas planas, pacotes de ondas, velocidade de fase de grupo. Velocidade de fase de grupo é também extremamente fundamental na física quântica. Ondas estacionárias também. Superposição, interferência, reflexão, transmissão, difração. Coisas que a gente não consegue falar em estrutura da matéria, não consegue falar em física quântica. Tá? É impossível a gente falar de difração. Né? Interferência é uma parte da aula. Né? A gente dá uma aula de ondas procurando tratar todos esses conteúdos. Né? E aí a gente precisa de um experimento de Duplo-Feila, precisa tratar, né, de certa forma as interferências, que é base para a construção da dualidade onda-partícula. E só que isso não é discutido matematicamente em detalhes. A gente não consegue discutir esses conteúdos. Aplicações, né, que a gente pode dar em cordas, ondas, cordas, em acústica, em ondas eletromagnéticas, então também é a base fundamental do curso de fenômenos eletromagnéticos. Ondas de matéria quântica, né? Análise de Fourier e alta-valores. Existem milhares de aplicações aí de análise de Fourier, né? Diversos problemas que você não consegue tratar da forma, né, no espaço normal. Você faz a transformação pela transformação de Fourier, e ali você consegue verificar as frequências e tratar o problema muito mais facilmente. Né? Uma base que é discutida em detalhes nesse curso de fenômenos ondulatórios. Ondaletas, que é uma aplicação, e outras aplicações tecnológicas, efeito Doppler, ressonância
tomografia médica, ultrassonografia, espectroscopia, comunicação expressa. Então, para encerrar, eu gostaria de propor, né? É só uma proposta minha, e aqui eu me predisponho a participar dessas discussões. Né? O professor Rodrigo vai falar a respeito agora de como a disciplina, a estrutura da matéria, que é a primeira do eixo, tem sido aplicada aí nos últimos anos. Né? Então, a gente, de fato, teve uma ideia na época da sua construção, né? Só que as ideias podem ser muito fantasiosas, né? A prática se mostra como completamente diferente. Então ele vai dizer para nós aí como de fato a disciplina tem sido utilizada e eu acho que está sendo de uma maneira adequada, que é puxar mais para uma introdução à química, sem deixar de lado a base experimental da física moderna, né? Porque aí a gente fala das descobertas das radiações, né? Radiação de corpo negro, entre outras coisas. Então a minha proposta seria, ao invés de estrutura da matéria, talvez mudar o nome para estrutura atômica molecular, né? Introduzir fenômenos ondulatórios em detrimento das interações atômicas e moleculares, tá? E alterar aqui a ordem, né? Mudar os fenômenos eletromagnéticos para o quinto quadrimestre, física quântica, possivelmente para o 6, mas ainda há espaço para colocá-lo no quinto quadrimestre também, se for assim necessário. Com essa mudança aqui, nós iríamos para 89 créditos ao invés de 88. Tá? Então essa aqui é a minha ideia e obrigado aí pela oportunidade. Wesley, então, na programação da discussão do bacharelado, está estruturado pelos eixos, né? Vai ter um momento em que a gente vai fazer uma discussão de caráter um pouco mais abrangente, envolvendo estratégias de ensino, resolução de problemas, critérios de avaliação, que a gente possa interagir com os alunos. Vai ter um momento que a gente saia mais com caráter de conteúdo. Está previsto um dia para isso? Sim, na verdade ele vai ter um momento pós-evento, né? Pós-evento? Que foi o que a Itana falou, né? Na verdade, a gente, desse evento aqui, a gente tem que criar uma estrutura de trabalho para que as pessoas discutam em cima dos eixos, tanto os aspectos que o professor Leite abordou aqui e outros aspectos mais estruturantes que você está falando. Isso daí depois retorna. Né? Eu ia sugerir que para esse evento, a gente organizasse como aluno, quem está como aluno? Só você? Então, eu queria sugerir que, como preparativo para esse encontro que vai ter, que é quando vai se discutir um caráter um pouco mais estrutural, que vocês pela coordenação, eu queria elogiar a iniciativa, pudessem, de alguma forma, captar, de uma forma que os alunos se sintam livres para opinar o que eles sentem. Na verdade, os alunos eram para estar aqui também. Eu acho muito difícil que a gente consiga, nesse tipo de evento, atrair os alunos. Então, eu queria que o fato de ter um aluno só nos trouxesse uma reflexão de como vamos captar dos alunos a percepção deles. Eu acho fundamental. Eu tenho um pouco de receio, ao mesmo tempo que eu achei bem interessante a apresentação, eu fiquei preocupado sobre como que nós vamos captar, ao longo desse processo, a opinião dos alunos, como que nós vamos discutir as questões estruturais de uma forma um pouco mais embasada, né? E o receio de que, se a gente entrar só pelos eixos, a gente corre o risco de fazer algumas alterações mais... De fato, eu estou propondo uma aqui que influencia o eixo de energia. Então, eu tenho medo da gente fazer algum conteúdo, vamos supor, alterações de conteúdo, de disciplina, sem alterar algumas coisas que são mais estruturais, que precisariam ser discutidas. E para fazer essa mudança estruturais, eu queria ouvir os alunos. E aí, para ouvir os alunos, eu acho que esse fórum não serve. Os alunos se sentem intimidados, eles se sentem impressionados. O fato de vir um só já indica. Eu queria propor, com a dinâmica do grupo, que vocês chamassem o pessoal do FMSL, que tentassem conversar com as lideranças do centro acadêmico, etc. e tal, e junto com eles, Wesley, pensasse o que é um fórum para ouvir os alunos, né? Porque eu acho que dificilmente um aluno desse fórum aqui vai se sentir à vontade para chegar e falar, está acontecendo isso aqui nós não conseguimos absorver. Quer dizer, sabe, essa sequência não está legal, ele não vai se sentir à vontade. Tem duas questões. Eu acho que você tem razão.
mas eu acho que essa discussão tem dois aspectos, e esse é um aspecto fundamental. Então a gente está começando por esse aspecto. A gente tem um Google Docs que os alunos estão preenchendo, que eles estão participando deles, está compilado, está sendo trabalhado. Primeiro, aí eu quero te perguntar, qual é a sugestão para fazer a comunidade participar? E aí, quando eu digo comunidade, não é alunos, é alunos, professores e técnicos. Olha como está vazio. Não, para só um pouquinho, Alex, eu acho que tem razão. Só que eu acho o seguinte, uma das dificuldades, pelo menos que eu sinto na discussão com o Wesley, é que o que é BCIT e o que é planejamento de geração? E isso foi uma alteração profunda do projeto quando fizemos. Quer dizer, eu não sei se é chamada da coordenação do BCIT falta de avaliação da universidade. E eu nem sei se a gente vai ter respaldo nisso, se a gente vai ter eco nisso. Que os diretores podem falar assim, não, mas a coordenação dos cursos está comigo, por que vocês estão discutindo? Eu não estou criando, estou dizendo que não. Eu não sei se é da prerrogativa da coordenação do BCIT. Isso foi no passado, porque a graduação estava num lugar só. Hoje a graduação está com um problema de governança, na minha visão. Então, eu acho que tem duas questões importantes que são o resultado do que você coloca. Primeiro, como a gente faz a comunidade participar. Querendo ou não, esse é o maior curso da UBC. Querendo ou não, esse é o maior curso do Brasil. Querendo ou não, esse é um dos cursos que é a nossa cara, a gente já falava. E aí? Por que não está vazio? Não é só os alunos que não estão aqui. Cadê os nossos docentes? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é, até que ponto vai a responsabilidade da coordenação do BCIT? Eu adoraria fazer essa discussão. Mas é da gente. Eu queria sugerir nesse sentido, quer dizer, que se, em paralelo com a programação que já está estruturada, que se pensasse num arco de aliança um pouco maior, que envolvesse as diretorias de centro, que envolvesse a pró-reitoria de graduação e envolvesse os órgãos dos alunos, que se fizesse... Tá, não, peraí, aqui o Diogo está... O diretor está aqui. Espera só um pouquinho, então eu vou aqui. Deixa eu passar os dois diretores. Não estou entendendo. Tem um diretor, vice e outro vice. Eu não estou entendendo. Então, a gente precisa dar continuidade ao... Tem um diretor da CNH está aqui, a vice-diretora da CNH. Tá, o seguinte, vamos voltar, todo mundo pensa, Diogo, você é o primeiro a ter palavra, quando a gente abrir as palavras, o único quando não quer falar, vamos terminar, porque na verdade você... na verdade, esse seria o quarto momento do evento, que é justamente para fazer esse brainstorm aqui, tá? Acho que seria interessante a gente finalizar a etapa das falas das pessoas que a gente convidou para a gente ter mais uma fala, que é justamente para apresentar a percepção dos coordenadores de disciplina em cima da execução dos componentes curriculares, e aí sim a gente abre para o quarto momento para a gente tratar desses diversos assuntos, né? Como melhorar a dinâmica do evento, a gente tem mais seminários dos eixos, a gente pode aproveitar nas finalizações aqui para melhorar os próximos eventos que a gente vai conduzir a partir de segunda-feira da próxima semana. Mas vamos dar continuidade, aí a gente, o Alan está anotando as falas, né? O Diogo se manifestou, quem mais se manifestou? O Maurício. Não? Tá. Vai ficar tudo depois? Tá. A gente agradece. Ele levantou a mão bem. Eu estou esperando justamente. Agora a gente. É o próprio professor Maurício que vai vir trazer? Não, é o Rodrigo. Tem uma pergunta técnica? Não, é sobre a apresentação do professor Marcelo. Acho que é interessante falar agora. Então, Marcelo, obrigado pela apresentação. Realmente esse período de instâncias foi bastante conturbado, então foi bem interessante ver essa metodologia, relembrar essa metodologia. Sobre a sua proposta de retirar a obrigatoriedade de interações moleculares, eu pessoalmente acho uma péssima ideia e vou dizer por quê. Tem algo que você não comentou, que é o PQ, que é a transformações públicas originalmente, era basicamente uma disciplina de química geral, que consta também em, eu diria, todos os cursos de engenharia e de ciências exatas no Brasil. E a parte de ligações químicas foi retirada da equipe que ela sofreu uma redução de carga horária. E entrou em interações atômicas moleculares. Então, se a gente tira interações moleculares, sem entrar no método de cisco contínuo, a gente não vai ter nenhuma disciplina. Nenhum momento de elaborar. A gente não vai ter nenhuma disciplina no DCT que discuta ligações químicas, porque ela não é discutida em TP. É
a mesma coisa que aconteceu com o ensino contínuo, né, com relação ao conteúdo de ambulatório. A proposta era, vamos quebrar e colocar em diferentes disciplinas. Equações diferenciais, uma parte de estrutura da matéria, mas na prática a gente tem percebido que isso não tem funcionado muito bem. Né? Quer dizer, por exemplo, o cobertor é curto. Se você tirar, você vai também tirar um tópico. Então, na verdade, é só uma proposta, é só uma ideia, né? Claro que a gente tem que trabalhar em cima disso e, eventualmente, mexer no número de créditos de outras disciplinas, colocando esses conteúdos fundamentais dentro delas. De fato, foi identificado que isso deve ser visto. Inclusive, eu acho que ele é visto no momento errado. Né? Deve ser visto mais no início do curso. Né? Essa parte de ligações químicas, toda essa evolução. É que a ideia dessa disciplina era ver ligações químicas e eu acho que é isso que é feito em grande parte, ver ligações químicas junto e usando mecânica quântica. Aí você vê de uma maneira um pouco mais quantitativa do que uma maneira um pouco mais descritiva. Eu lembro discutindo com o Fábio que a ideia seria essa. O conteúdo continuaria sendo ligações químicas. Tanto que a ementa que você mostrou reflete isso daí. Também a ementa que a gente está praticando hoje. Exatamente. A ementa que a gente está praticando hoje tem um caráter mais químico do que aí é mais químico do que físico. E não é a ementa que nós estamos. Mas eu não comecei. O segundo Mas tá bom, é só uma proposta, uma ideia para ser levantada, a gente deve. O segundo ponto, não sei se é o momento de levar uma palavra, se eu estou falando, é que em 2009 houve essa reformulação, eu falo aumentando, houve muita discussão, mas a gente não tinha instrumentos de avaliação. Foi uma crítica minha na época para saber a nova proposta é melhor ou é pior do que a proposta antiga. Eu acho que a gente melhorou alguns sites e piorou outros, mas é a opinião pessoal, a gente não tinha nada para medir isso. Eu espero que dessa vez a gente não repita o erro, porque a gente se baseia e acho que a opinião dos estudantes das dificuldades é um elemento importante a ser considerado, mas a dos professores também, em todos os aspectos. Mas eu acho que a gente deve usar instrumentos de avaliação, escolher os instrumentos de avaliação que vão ser utilizados desse fórum. Perfeito. Essa condição, né, de debate mediada, por nós da coordenação, no quarto momento, é para isso mesmo, né, para questionar, né, as pessoas que vão falar que vão dar, né, as contribuições deles, e a gente aqui